Olá, professor, boa tarde, tudo bem? Bom, vou dar aqui continuidade ao nosso trabalho, tá? Eu vou fazer... O que acontece? Na rede, normalmente quando você tem uma rede de computadores, você tem uma ferramenta de monitoração de rede, uma ferramenta para monitorar os equipamentos da sua rede. Eu vou fazer aqui um laboratório com um software chamado Zabbix, tá? Uma ferramenta muito utilizada no pessoal que trabalha com redes. Eu já tenho ele instalado, tá? Então isso não é um vídeo para mostrar como faz a instalação, mas é um vídeo para mostrar como se manuseia, como se adiciona um host no Zabbix, tá? São coisas básicas de como adicionar o host. Eu vou mostrar a questão de memória, do equipamento, essas coisas, uso de processador e coisa assim, mas é bem básico, tá? Só para mostrar como é que funciona a conexão aí entre eles e o gerenciamento da rede. Bom, vamos lá. Eu já estou com meus Zabbix aqui rodando, tá? Eu tenho ele aqui no meu servidor, tá? Vou dar aqui os Zabbix, tanto que se eu dar um Enter, ele já entra direto já aqui, porque eu já tenho ele configurado, tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho da tela um pouco para caber tudo aqui. Beleza, agora aqui essa é a visão, ó. Eu já adicionei, tá, 2 hosts nele para fazer um teste ontem, e eles estão indisponíveis porque eles não estão ligados. Então eu vou adicionar esse terceiro host, tá, esse computador Windows no Zabbix. Vou abrir aqui, tá, eu vou baixar o Zabbix Agent, tá, google.com. Aqui ele está demorado um pouquinho porque eu coloquei bem fraca a configuração dessa máquina. É bem básica, tem 2 GB só de memória, se não estou enganado. Então, Zabbix Agent, tá? Agente Download. A configuração começa aqui agora, tá, professor? Eu vou baixar esse arquivo, a configuração começa aqui. Ó, deixa eu ver o que ele vai me disponibilizar. Vou dar um zoom menos aqui para ficar aí visível. O sistema vai ser o Windows, mas tem para Linux, macOS, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, entre outros. Vou pegar a versão 6, que é o LTS, que ele dá suporte até 2027, tá? E aí a versão 6.0.9, que é a versão do meu servidor Zabbix. Vou fazer o download. Esperar ele fazer o download. Beleza, ele fez o download, agora ele vai pedir, né? Eu vou clicar nele, a configuração já está rodando desde o primeiro passo do download do arquivo. Vou dar o Next. Aqui eu vou ler os termos de licença, como eu já conheço, eu sei o que está falando. Eu vou aceitar e vou dar o Next. O nome do equipamento. Esse aqui é o equipamento Dev 1, ou seja, desenvolvedor 1. Tá? Eu poderia colocar o nome desenvolvedor 10 ou o meu nome, mas eu vou colocar o nome desenvolvedor 1 porque eu tenho uma área na minha estrutura que são computadores de desenvolvedores. Então eu vou colocar desenvolvedor 1, desenvolvedor 2, porque se eu substituo, né, supostamente um funcionário, eu não preciso renomear o computador, simplesmente passo para outra pessoa. Aqui ele pede a configuração do IP e do DNS do servidor Zabbix, ou do DNS, né, que seria um site na nuvem, né, ou um site, um servidor na nuvem. Como o meu é servidor local, eu vou colocar na UE2 o IP do meu servidor local, 79.136. A porta que ele vai escutar é a 150, é a porta padrão, tá? O servidor ele vai rodar em localhost, tá? Aqui, se eu fosse dar o enable, aqui eu ativar essa opção, seria uma PSK, uma chave, tá? Uma chave de segurança. Eu não vou ativar, então eu só vou colocar o agente no path do sistema operacional. Caso eu queira iniciar ele pelo terminal, eu consigo. Vou dar o Next. Vou deixar do jeito que está. E vou dar o Next e Install. Ele vai fazer a instalação. Pronto, terminou a instalação. E a configuração da máquina cliente, ou seja, da máquina que vai ser monitorada, é isso, acabou aqui. Agora eu vou abrir o meu servidor, tá? Eu vou abrir aqui no navegador o meu servidor. Eu estou aqui, a gente sempre inicia aqui, tá? Ó, tem um disponível que é o meu servidor.
Tá? Aí eu tenho aqui alguns avisos, ó, do average, né? Que são alertas, tá bom? Que ele passa pra gente. Ó, warnings, tá? Ele tem, ó, host has been restarted, ou seja, eu reiniciei o servidor porque ele estava online quando eu fiz a configuração e tal. Aí, ó, aí o Zabbix server has been restarted, ou seja, eu reiniciei o servidor do Zabbix, também eu tive que desligar a máquina virtual para desligar o computador. Aí que eu tenho average, ó, o tempo, tá bom? O delay dele, a data que eu não posso tirar daqui porque ele só mostra, tá? Vou pegar aqui, ó, aqui, ó, o tempo, tá? Ó, o servidor Zabbix não está available, né? Ou seja, o agente não está disponível porque a máquina está desligada, tá? Isso foi em 7 minutos atrás, 22 segundos, 26 segundos. Aí que eu tenho a data, tá? De ontem que eu fiz a configuração e tudo mais. Para adicionar um host, como eu falei, que a gente vai trabalhar só nisso, é muito simples. Eu venho em hosts, tá? Aqui eu tenho os hosts disponíveis. Ó, ele tem os alertas aqui também. Se eu clicar, ele vai mostrar gráfico no dashboard. Eu venho aqui para criar o host, create host. Eu vou dar o nome do host, dev01. O nome visível dele vai ser a mesma coisa, dev01, então eu não vou mexer. Eu vou selecionar um template. Esses templates eu vou pressionar aqui porque eu vou ter que selecionar um. O que acontece? Esse template é que tipo de computador é esse? É um telefone? São bancos de dados? São módulos? São sistemas operacionais? É um hardware? Tá, eu vou em templates aqui. Deixa eu ver o que eu tenho ali de templates. Aí aqui. Eu vou buscar o Windows by Zabbix Agent. Vou selecionar. Perfeito. O grupo, eu vou selecionar aqui Discovered Hosts, ou seja, hosts descobertos. Eu poderia colocar assim, eu poderia criar um grupo chamado desenvolvedores, servidores, administrativo, financeiro, entre outros, tá? Mas eu vou usar os padrões aqui do Zabbix, tá? Até porque não é um curso de como, ou né, um projeto de como mexer no Zabbix, e sim adicionar um host para fazer a monitoração dele. Vou dar um Discover, perfeito. Deixa eu ver aqui, templates, Zabbix by Agent, eu posso usar esse aqui mesmo? Deixa eu ver outro aqui que tem. Vou pegar aqui, ó, Operating Systems, tá? E Windows by Agent, é a mesma coisa, então ele ficou ali. Eu poderia dar uma descrição aqui. Agora, interfaces. Como que eu vou fazer a monitoração desse computador, dessa máquina, desse host? Venho adicionar. Aqui eu tenho a opção do agente, que é o programa que eu instalei na máquina cliente. Eu tenho SNMP, que é um pacote, tá? De um protocolo. Aí eu tenho JMX, não usei, e o IMPI, que também é protocolo. Mas eu vou usar o agente. Para eu descobrir o IP do cliente da máquina que eu preciso, é fácil. CMD ipconfig na máquina cliente, tá bom? Ó, eu vim aqui na máquina cliente, ipconfig 79130. Volto no meu servidor 192.168.79.130. Detalhe aqui que o IP e a porta já está selecionada, porque o agente que nós instalamos lá, se você lembrar, ele foi configurado para escutar na porta 150. Então ele já está por padrão ali. Eu poderia aqui, ó, adicionar aqui, tá, ó, default MD2, MD5, tá, ou em o privilégio, o nível administrador, né? Eu colocaria o usuário, tal, administrador. As tags, eu poderia criar tags para colocar aqui dentro. Poderia gerar macros e rodar macros lá dentro do host, tá? O inventário, que tipo de sistema operacional ele é? É um computador? Ó, eu poderia colocar manual ou automático, tá? Eu poderia colocar aqui manual e colocar computador desenvolvedor, o sistema operacional Windows 10, aí aqui a versão do sistema operacional, tudo mais. O número de série do equipamento, o número de referência interno da empresa, tags, o MAC address do computador, o hardware, entre várias outras coisas. Que tipo de detalhe, ó, aqui, ó.
quais detalhes de hardware, detalhes de software, tá vendo? Ó? Aplicações, eu rodo o Microsoft Office, rodo antivírus, roda o Google Chrome, roda várias coisas. Então, ó, eu posso colocar várias coisas, contato, localização, a latitude, entre outros. Eu tenho aqui uma opção gigante para o equipamento. Ó. Eu tenho o host, né, as redes do host do computador, a subnet, a submáscara de rede dele. Tá? Eu tenho o roteador, tenho o IP do OB, que é o objeto. Ó, data de compra, entre várias outras coisas. Tá? Eu teria várias opções aqui para criar. Tá? Aí eu tenho a encryption, eu poderia criar uma encryption, como eu falei lá, eu poderia pegar uma PSK aqui e colocar aqui a chave e a senha. Eu tenho o certificate, que eu poderia importar um certificado, coisa que eu não tenho. Aí aqui eu tenho o certificate, é o issuer e o subject, ou seja, o conteúdo dentro do certificado. Tá? Aí eu tenho o mapeamento dele, o valor de mapeamento, tá? Coisa que eu não vou fazer agora. Tá? E vou voltar aqui e vou dar um adicionar. Ó, ele adicionou para mim, tá? Vamos ver se ele vai reconhecer automático dessa vez, porque normalmente quando você adiciona um host nos Zabbix, você tem que dar um restart ou esperar um tempo. Tá? Deixa eu dar aqui deixa eu ver aqui uma coisa, selecionar novamente o host. Ó, ele não está reconhecendo automático, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir no meu servidor Zabbix, tá? Isso é padrão, não é loucura não, tá? Por isso que é feito adicionar tudo de uma vez, você instala todos os agentes e aí você configura todos eles e aí você reinicia uma vez só, eles ficam ali instalados, tá? Então eu vim aqui, sudo restart, sudo systemctl, controle, né? Controle do sistema. Restart Zabbix server. Pudding. Deixa eu ver aqui se ele vai. Ó, pronto, ele reiniciou o servidor Zabbix. Tá, deixa eu voltar lá para ver se ele adicionou. Deixa eu dar um update aqui. Ele não adicionou ainda, por quê? Mas ele está enabled. Deixa eu ver aqui: 139.268.79. Deixa eu ver aqui uma coisa. Só um minutinho. Isso que estranho que ele não adicionou. Deixa eu ver aqui. Nossa, bem estranho que ele não adicionou ainda. Vou pegar aqui. Tá, ele não está reconhecendo o host, o que é bem estranho. Tá com reconhecido, enabled. Deixa eu vir aqui nas configurações dele novamente. Interfaces agente 9268 79 130 9268 79 130. Deixa eu ver aqui. Zabbix, deixa eu ver se ele vai rodar. Não, ele não foi reconhecido. Deixa eu fazer a reinstalação do agente dele. Tá? Ainda bem que acontece essas coisas. Ainda bem, porque é muito importante que esse tipo de coisa aconteça, porque faz parte do dia a dia do profissional de rede, profissional de infraestrutura. Então eu vou dar um restart de novo lá. Peraí. Nossa. Ó, vou dar um next aqui. Vou dar um change, next, change, ele vai fazer a instalação. Tá, beleza. Vou fechar isso aqui. Vou abrir aqui. Nossa, ele não quer reconhecer. Vou dar um outro restart. Sudo su. Deixa eu entrar aqui como sudo. Deixa eu ver aqui o último comando que foi. Não tem? Sudo. Nossa. Não precisa. Systemctl. Status. Zabbix server. Ele tá rodando até porque eu tô mexendo nele, né? Então ele tá rodando. O banco de dados também tá legal. Sudo.
costume. systemctl restart Zabbix server. Pronto, deixa eu dar um exit aqui. Beleza, sair. Agora, cadê o mouse? Jesus. Deixa eu... Nossa, ele não está reconhecendo. Por quê? No 2019. Qual é o problema aqui? Configuração. Ah, ele pegou. Tá. Ele pegou que não está disponível. Vou reiniciar aquela máquina lá então. Eu vou verificar o que aconteceu com ela. Tá, vou fazer assim. Restart. Vamos ver. Isso acontece muito, tá, professor? Então é normal. Como o senhor já viu nos vídeos aqui, sempre dá um problema de configuração, mas é porque faz um tempo já que não mexo na rede, tá, com infra, mas isso é sem problema porque tô acostumado. A empresa dá vários problemas assim. Aqui, clear system. Não. Sudo reboot. Aí, eu vou reiniciar também o servidor, né? Caso tenha ocorrido algo com o servidor, já faço a manutenção, a prevenção. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui no host. Tá carregando, vamos ver, ele vai dar erro agora com certeza. É porque tá aí. Beleza, deixa ele carregar tudo que tem para carregar. Deixa eu ver. Run. Abrir os serviços, ver se ele está rodando lá dentro. Fazer login aqui. Sudo systemctl status Zabbix server. Tá rodando, tá ativo. Deixa eu dar um Q para sair. Vou voltar aqui. Agent activation. Não é isso. Deixa eu pressionar o Z aqui para ver. Ó, o Zabbix agent. Eu vou dar um restart. Ele vai reiniciar o Zabbix, o agente. Beleza, eu vou vir aqui. Deixa eu atualizar isso aqui. Por que ele não está pegando? Tá, eu vou fazer assim, eu vou excluir. Eu vou em hosts, cadê? Delete. Configuration. Delete. Ok. Eu vou adicionar novamente ele, tá? Deve ter dado algum problema aí. Vamos ver. Dev 01, tá? Template Windows by Zabbix Agent. Se é isso mesmo. É Windows by Zabbix Agent. Aqui Discover the Hosts. Tá? Poderia selecionar aqui se fosse Linux, qualquer outra coisa. Zabbix Server, Virtual Machines. Ok.
A interface vai ser o agente mesmo. 192.168.79.130. A porta 150. Vai estar enabled. Visible name, dev1. Adicionar. Tá, deixa eu atualizar aqui para ver. Não foi, porque ele não está em automático. Estaria errado. Sudo systemctl restart Zabbix server. Ok, deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Deve ter sido alguma coisa lá que eu mexi na configuração que não deu certo. Agora, desculpa, professor, que eu estou respondendo trabalho. Agora, para que eu possa ver, ó, ele já me dá aqui alerta, tá vendo? De problema. Warning, o host has been restarted, ou seja, que ele foi reiniciado. Quando eu configurei antes, ele reconheceu, mas ele não estava deixando o host ser conectado. Então, eu vou clicar aqui, tá? Vou clicar aqui, ó, e deixa eu ver aqui, eu vou dar um mass update, eu vou fechar aqui, beleza. Tá, esse aqui é o log dele, tá bom? Então ele já está me dando demonstrativo de que está funcionando, já foi adicionado. Se eu vier aqui no meu dashboard, por exemplo, eu tenho 2 hosts disponíveis. O que acontece? Ó, aqui eu tenho o domain controller, dev2, né? Eu vou adicionar o dev1 aqui, só para a gente ver como é que funciona o negócio. Eu posso escolher o log, o gráfico, qualquer outra coisa, tá? O nome by default. Aqui eu posso escolher o host, o dataset, tal, e escolher o host. Eu vou sair daqui, fechei isso aqui, vou selecionar Discovered Host, ó, e o dev1 está aqui. Vou selecionar o dev1 e ele já me adiciona o dev1 aqui. Utilização de memória, de CPU, tá? Se eu fechar aqui, ó, total de memória, ele me dá a utilização da memória. E aqui o gráfico de uso da CPU. Tá? Eu consigo monitorar isso aqui, mas eu consigo também monitorar outras coisas. Por exemplo, a rede, o que ele quer ver. Deixa eu pegar aqui, ó, dev1. Eu vou pegar aqui latest data. Deixa eu ver se ele vai me jogar aqui. Ó, aqui, ó, os dados, informações, ó, o cache, né, a quantidade de cache que ele está usando, o tempo de interrupção da CPU, o privilege time, né, que é o tempo de privilégio como usuário administrador. Aí o free system page entries, aí aqui está vazio porque não tem informação nenhuma. Tá, mas se eu clico aqui, eu posso pegar o inventory dele, que são as informações do próprio servidor. A latest data já foi, os problemas dele, eu posso selecionar aqui, ele tem um problema, tá vendo? Como mostrado lá. Vou clicar aqui de novo. Posso pegar o gráfico dele, tá? Eu poderia detectar o sistema operacional, poderia, mas eu não tenho o script que está rodando lá dentro, tá? Ou seja, eu teria que configurar um script para rodar lá dentro da máquina cliente para poder recuperar, para poder ver o sistema operacional, a versão do sistema, tá? Eu vou clicar o gráfico aqui, ó, e aqui eu tenho o acesso. Olha o tamanho desse gráfico aqui em quantidade, tá? Eu tenho tudo que é possível de informação sobre essa máquina. Eu posso selecionar aqui por tempo, de quando até quando, os últimos 2 dias, ontem, hoje, nos últimos 5 minutos, última 1 hora, últimas 12 horas, últimos 30 minutos, por exemplo, tá? E por aí vai, ó. Aí aqui, ó, cache in bytes, tá vendo? O uso, tá? Aí aqui já é a parte de monitoração aqui, tá, professor? Aqui a gente já está na parte de monitoração, tá? Então o passo a passo foi até lá na configuração dele, e aqui a gente faz a monitoração, tá? Aí aqui eu tenho o tempo da CPU, tá baixo, né? O uso, tal. Aqui que mais? Aqui eu tenho, a interrupção da CPU, desculpa. Os pulos que a CPU dá, né? Os jumps, CPU jumps,
Aí eu tenho o Dev Privilege Time, eu tenho o Length, né, o Queue Length. Aí eu tenho o uso da CPU, ó, ela está dando increase porque ela está em uso. Tá? Se eu começar a usar a máquina virtual, ela vai crescer mais ainda. Tá? Aí aqui eu tenho o uso da CPU, o tempo, a utilização dela. Aqui a CPU, o tempo de uso que ela está tendo, né? Ó, tem os tempos, tá, de uso, como ela está crescendo. E aí eu começo, ó. Jesus. O swap dela, o espaço que ela está usando, que não está, o espaço vazio. Aí o espaço em porcentagem. Desculpa, professor. Horário de trabalho é isso mesmo. Aí é brincadeira. Aí eu tenho a interface de rede, tá vendo? Eu não conectei nada nessa interface ainda. Tá? Então, ó, pode ver que está vazio porque eu não naveguei na internet depois de ter instalado, né, usando as interfaces. Ó, e ela está em vazio, tá vendo? Mas eu poderia editar esse gráfico aqui e tirar um monte de informação daqui para ter algo mais enxuto. Tá? O que eu não vou fazer porque não é o foco mostrar o manuseio dele, né? Dos Zabbix, e sim somente a configuração e a adição de um host dentro do servidor Zabbix para monitoração. Aí que eu tenho a memória, tal, a utilização da memória, a utilização de memória de novo, tá? Aqui é non-page, né? E aqui é a utilização real. Cadê? Aqui, ó, utilização real. Aí eu tenho interface de rede, ó, o número de core, tá vendo que é só para demonstração, o número de processos. Aí tenho as threads que ele está fazendo, que ele está tratando. Aí a arquitetura do sistema operacional, que não tem informação porque eu não consigo pegar sem o script. Tá? Muita gente usa scripts em Python para rodar com os Zabbix. Aí dá para pegar bastante informação. Aí tem System Description, o que eu não tenho também. Aqui o sistema Local Time, ele tá vendo? Ele está crescendo. Ó. Aí aqui está o tempo, tal. Tá? E por aí vai as outras informações, tá? Aí, beleza, só para demonstração, tá? Fora tudo isso, eu tenho aqui alguns serviços que eu poderia configurar, um inventário que eu também poderia configurar, o host, por exemplo. Ó. Eu pego um host aqui e aí eu poderia simplesmente jogar aqui dentro todo o inventário dele e listar tudo. Eu tenho os relatórios, informação de sistema, relatórios agendados, relatórios de disponibilidade, os triggers, né, o top 100, eu tenho audit, que é o auditor, eu tenho action log, né, que são os logs dos equipamentos, as notificações. Eu tenho configurações, eu posso criar grupos aqui, tá, ó, create a host group. Ó, eu tenho 2 aqui no Discovered, mas eu poderia criar, por exemplo, um grupo de desenvolvedores e aí jogar esses 2 hosts lá dentro, os 2 equipamentos. Eu tenho a manutenção, as ações, o que devo fazer. E aqui eu tenho a parte de administração, que é o gráfico geral, a GUI, para mexer na GUI, os logs, as imagens, eu poderia ter imagem aqui dentro, icon mapping, expressões regulares, macros que eu poderia estar rodando aqui dentro, geographical maps, tá? Questão de mapas geográficos dos equipamentos, onde estão, onde não estão, que rede faz parte. Aí proxies, eu poderia adicionar um proxy de rede aqui, tá? Autenticação, ó. Eu poderia fazer configuração aqui e poderia usar outros tipos, ó. Senha, a senha tem que ser uppercase e lowercase, o que não é necessariamente. Ó, grupos de usuários, eu poderia criar outros grupos de usuários aqui. E o Zabbix administrador, que é o admin, por padrão, tá? Aqui eu tenho regras dos usuários, o que cada usuário pode fazer e o que não pode. Usuários propriamente, eu poderia criar um usuário. Tá? Aí aqui eu tenho os tipos de mídia, né? Ó, e-mail, Discord, GitHub, outros, ó, Gira, para fazer o que? Para eu poder linkar isso e fazer a monitoração dessas coisas. Os scripts, tá? Eu tenho aqui o Detect Operating System, ó, mas eu não tenho lá no cliente rodando.
Aqui eu tenho Action Operation, a Manual Host Action, e o manual é que eu tenho qualquer um, que ele vai me listar tudo. Tá? Aí eu tenho aqui o QE, tá? Entre outras coisas. Voltando aqui no host, por exemplo, eu quero dar um ping nesse negócio, nesse host aqui, vou dar um ping nele. Por quê? Quando dá um ping eu vejo se ele está disponível ou não. E está demorando, pelo jeito. Não me deixa aqui, ó. Ele deu ping, tá? Ele executou o script com sucesso, porque ele mandou 3 pacotes e nenhum foi perdido. Opa, 100% de loss, opa, ele perdeu, tá? Mas ele recebeu, porque ele está ativo e aqui está o traceroute. Deixa eu ver aqui. Que não tem que execute. Ah, sim, eles não estão instalados lá no cliente, por isso que ele perdeu, ele não reconheceu, tá? Eles não estão configurados lá na máquina cliente, tá? Então é por isso que ele não reconheceu e perdeu o envio. Enfim, é isso. O gerenciamento com os ABICs é simples, tá? Nesse ponto aqui. E eu acredito que para fins de demonstração de conhecimento e monitoração de rede, foi uma boa apresentação, tá? Eu espero que o senhor tenha gostado também. E é isso aí. Abraço e até mais. Aí o próximo vídeo vai ser sobre o nosso firewall, tá? Com o pfSense, monitoração de rede, proteção de rede com o pfSense Firewall. Obrigado, até mais.